This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side games, I'm upset. Don't give in ever. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um Fala Gunner, mais um episódio do nosso podcast, dessa vez, pela primeira vez, com imagem, mais uma iniciativa aqui do nosso projeto, né? A gente tem disponibilizado apenas o áudio aqui no YouTube, mas a gente pensou, por que não fazer com imagem? Acho que fica melhor aí, mais interativo, então comentem aqui abaixo se vocês gostam desse tipo de formato. E, infelizmente, né, a primeira derrota do Arsenal na temporada não era o que a gente queria, ainda mais da maneira como foi. O Arsenal perdeu para o Newcastle neste último final de semana por 1-0, e vou falar para vocês, foi assim um dos maiores roubos que eu já vi na história do futebol, e eu não lembro realmente assim de ter visto uma coisa tão absurda, e não é porque eu sou torcedor do Arsenal, estou sendo clubista aqui, não, realmente assim, eu já vi outros escândalos, né, de arbitragem em outros jogos, a gente já viu até esquema de corrupção aí em campeonato brasileiro e tudo, mas esse erro aí do árbitro no jogo contra o Newcastle foi uma coisa absurda, né? Uma coisa que não tem explicação, a não ser a gente pensar que outras coisas, se é esquema de corrupção, se eu não sei o que é, mas foi complicado, né, Thiago? Foi complicado. Fala, Guna. Infelizmente, na primeira vez que a gente faz o podcast com imagem, a gente tem que comentar um jogo nada agradável, né? Mas vamos fazer o quê? Eu me junto a você nessa também, de que eu não me lembro de... Eu não me lembro de um jogo assim que eu tenha visto, porque assim, eu sei de quando o Arsenal perdeu a invencibilidade, né, contra o United, que foi 2-0 no Old Trafford, aquele, acho que assim, que eu sei que eu já vi, mesmo depois, né, foi a maior roubalheira que eu já vi. Agora, que eu presenciei, assim, vendo o jogo ao vivo, realmente esse daí foi complicado. Esse jogo do United, inclusive tem muita semelhança, né, porque o Arsenal naquela época vinha de uma invencibilidade aí de 49 jogos, tinha sido campeão invicto, e aí teve esse jogo contra o United, que naquele momento tinha uma rivalidade insana entre os dois, tinha tido o jogo na temporada dos Invincibles, aquele jogo em Old Trafford que o Vieira acabou sendo expulso, e também o Van Nistelrooy perde o pênalti, aí o Keown pula lá em cima dele, os jogadores do Arsenal ali empurrando o Van Nistelrooy por tudo aquilo que teve, então aquilo meio que aflorou a rivalidade ainda mais, e no jogo da temporada seguinte a gente viu aquele escândalo, né, vários lances que a gente tinha como pedir aqui para uma possível revisão, que não foram dados, teve o Rooney mergulhando para sofrer pênalti, teve vários cartões vermelhos. Uma expulsão do Van Nistelrooy. Teve expulsão do Gary. Tem uma entrevista do Henry que ele conversa com o Gary Neville falando sobre esse jogo, que ele fala: Gary, você deveria ter sido expulso com 20 minutos de jogo, você dá uma entrada criminosa no Reyes. Então... Você nem se ele chegou a tomar amarelo, não me lembro de cabeça agora, acho que ele... Não lembro, eu acho que... Se ele tomou amarelo foi lá no fim do jogo já. Que é muito parecido com o jogo agora do Newcastle, porque o Bruno Guimarães... A gente tá falando isso aqui, todo mundo que acompanhou o jogo tá sabendo, né, o que aconteceu. O Bruno Guimarães deveria ter sido expulso nesse jogo pelo menos umas 3 vezes, deveria ter tomado 5 cartões amarelos. Eu até brinquei com o Lucas da Arsenal Stats lá no Twitter, eu falei que ele respondeu falando que o Bruno deveria ter sido suspenso por 10 jogos, eu falei, se você fizer a conta, né, 3 cartões vermelhos, um cartão vermelho te tira de 3 jogos, se você multiplicar dá 9, então tá quase nisso aí, né, 9 jogos pelo menos de suspensão para o Bruno Guimarães, porque foram pelo menos 3 lances ali que ele deveria ter sido expulso, e só foi tomar cartão amarelo com 88 minutos de jogo. Então, bem parecido aí com o Gary Neville, né? E esse jogo acaba tirando a invencibilidade do Arsenal na temporada. Apenas Arsenal e Tottenham estavam invictos até então. O Tottenham joga nessa segunda-feira contra o Chelsea, podendo continuar invicto no campeonato. E
a gente pode... Esse jogo pode marcar na história, eu até estava conversando isso com o Thiago em off, claro, pelo que o Arsenal está jogando agora, até agora na temporada, não dá pra gente cravar que a gente ia terminar a temporada invicto. Mas nunca se sabe, né? Esse jogo pode ter encerrado uma sequência invicta. Vai que o Arsenal não perde mais até o final do jogo, da temporada. Esse pode ter sido o jogo aí que tirou nunca se mais sabe. uma campanha invicta do Arsenal, né? Eu sei que eu tô talvez até delirando aqui, mas a gente não consegue adivinhar o futuro. Então, além de tudo, o Arsenal perdeu essa sequência invicta aí. A gente vai falar do jogo. O Arsenal não jogou bem, mas também não jogou mal. Eu acho que pela proposta e pela dificuldade que é jogar contra o Newcastle lá em St. James's Park, foi uma partida ok, já esperada. A gente já sofreu jogando lá em outras oportunidades. Há 2 temporadas atrás, quando a gente estava brigando lá pela Champions League, tomou 3-0 do Newcastle. Na temporada passada a gente venceu, mas já tiveram outros jogos na história aí, com decisões de arbitragem bem duvidosas também, principalmente aquele 4-4 histórico, né? Que o Arsenal abre 4-0 com 20 minutos e depois sofre um empate no segundo tempo, aquele gol do Tioté de fora da área, que Deus o tenha, inclusive. Caramba, você ainda se lembra até dos gols do Newcastle. Eu lembro porque eu assisti esse jogo, eu assisti os melhores momentos desse jogo tem pouco tempo, então Tá. eu lembro, teve um pênalti que o Joey Barton bateu também, umas decisões de pênalti assim, bem absurdas, expulsão também, que não deveria ter acontecido, então aquele jogo já foi bem marcante assim, em relação a decisões de arbitragem, e dessa vez a história se repete, acho que de uma maneira pior, né, porque como a gente falou aqui, talvez seja o pior erro de arbitragem que a gente já viu, porque o gol do Newcastle teve pelo menos três coisas discutíveis, no mínimo discutíveis, tá? Eu, depois do gol, eu cheguei a falar que eram 4 coisas discutíveis, porque eu vi também um toque na mão do Joelinton ali, mas a gente pode até tirar isso de cena. Mas assim, a bola saiu ou não saiu? A gente não sabe, não é conclusivo. O árbitro não tem como provar. Por que ele decidiu que a bola então não saiu? Não tinha a tecnologia ali para ajudar, aparentemente, porque isso não foi checado, né? Quer dizer, foi checado, mas assim, não ficou conclusivo com o ângulo que a gente tinha, então não deu para saber se a bola saiu ou não. Mas vamos colocar que não saiu. Tem uma falta óbvia do Joelinton em cima do Gabriel, ele empurra e tira o Gabriel completamente do lance, né? Tira ele completamente da bola. E depois ainda tem um possível impedimento, que para mim era muito claro na hora. O Joelinton, ele tá à frente do Raya, então só tinha um jogador do Arsenal. Aí tem que ver se ele estava atrás da linha da bola ou não. O jogador que recebeu o passe, no caso, o Gordon, né? Então, assim, eu nunca vi na minha vida um gol que tinha pelo menos 3 ou 4 lances duvidosos dentro do próprio, e o gol foi validado. É isso. Eu sinceramente não tenho mais, assim, a gente já discutiu aqui, eu e o Thiago, várias vezes antes da gente começar a gravar, desde ontem, né, a gente tá gravando isso no domingo, mas desde o dia do jogo a gente tá discutindo isso, porque a gente tava tentando encontrar uma explicação pela qual o gol do Newcastle foi validado, e até agora a gente não conseguiu. O Arteta falou muito, né, depois do jogo, inclusive pode ser que ele tenha problema em relação a isso. Bem possível mas que ele seja suspenso. Mas eu achei muito nobre, né, da parte dele. Finalmente o Arteta falou também, porque todo jogo que tem um problema de arbitragem, vão lá, entrevistam ele, Arteta, o que você tem a falar do jogo? Aí ele, eu não quero falar para não me comprometer, não quero falar isso, aquilo, mas dessa vez não tinha como, né? Teve que acontecer uma coisa absurda para que ele finalmente pudesse falar. O Arsenal soltou um statement depois do jogo oficial aí, dando suporte ao Arteta, e agora a gente vai ver como que essa situação vai se encaminhar, né? Depois a gente tem que ver, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu tô falando demais, vou passar a bola para você. Foi realmente assim um absurdo. A minha indignação, ela assim, não tem nem cabimento, eu não tenho nem como descrever a maneira como eu tô chateado, porque a gente não mereceu perder, a gente não mereceu ganhar, eu acho que o empate teria sido o resultado justo, mas o Arsenal não deixou o Newcastle jogar, o Newcastle só fez isso no jogo inteiro. Depois do gol, se vocês forem ver, não tem mais nenhum lance do Newcastle no jogo, apenas se defenderam ali. O Arsenal tentou de várias formas tentar o gol, mas
de uma maneira meio desorganizada, não consegui, não tinha criação, e eu acho que a gente sentiu falta do Odegaard, apesar dele estar vindo numa sequência ruim de jogos, né, mas eu achei que a gente precisava de um pouco mais de criatividade, e isso faltou realmente para que a gente pudesse criar mais oportunidades. Mas, assim, perder, a gente pode perder, não tem problema, sabe? Perder a invencibilidade, pô, jogou mal. Como a gente jogou mal contra o Chelsea e podia ter tomado 2-3-0 ali e não ter corrido atrás do placar. Mas você perder o jogo da maneira como a gente perdeu, com um lance que o Newcastle criou no jogo e ter um gol validado por uma decisão totalmente equivocada, corrupta, não sei como que vocês querem falar. Eu acho que é corrupção, para mim não tem nenhuma outra explicação. Se a Premier League quiser me punir também, tô aqui, pode me punir, não tem problema. Mas é inaceitável, inaceitável. Você pode até aproveitar para falar daquela coisa dos árbitros apitando nas Arábias, né? Assim, a gente já tinha visto o Michael Oliver, né, ele estava envolvido, eu não lembro qual foi o jogo do Arsenal que teve uma outra decisão polêmica, mas ele tinha sido convidado para... Ah, não, foi no jogo do Liverpool, né, contra o Tottenham. Eu acho que era ele o árbitro. Mas, enfim, ele tem sido convidado, outros árbitros eu acredito que têm sido convidados para apitar jogos no Emirados Árabes, na Arábia Saudita, né, no Campeonato Árabe, e tem recebido uma quantia bem considerável, e depois eles estão ali no final de semana apitando a Premier League, entendeu? Então, assim, eu não quero ficar aqui levantando teorias da conspiração, falar que tá todo mundo contra o Arsenal, que é Arsenal contra todos, ou o próprio Liverpool que tem sido prejudicado também, mas é fato de que o Newcastle está sendo beneficiado, que o Manchester City já vem sendo beneficiado não só na questão de arbitragem, mas também em outras situações. Na temporada passada teve todo aquele escândalo, né, que a Premier League denunciou o Manchester City por violar mais de 200 regras da competição, em termos de questão financeira e tudo, e até agora a gente não viu nada disso. Parece que eu não vi mais nenhuma notícia em relação a isso, para falar a verdade, sendo que a gente achou na época que o City ia ser punido, não ia participar mais de Champions League, não ia participar mais de nada, e até agora nada aconteceu, e o City continua aí gastando dinheiro e fazendo tudo. Eu acho que está tendo sim um esquema de beneficiar, né, esses times que estão sendo controlados pelo Estado árabe, né, pela Arábia Saudita lá na questão do Newcastle, e no caso do Manchester City aí, os Emirados Árabes, né? O Emirados Árabes ou Catar? Eu sempre me atrapalho em relação ao City. Emirados Árabes. Emirados Árabes. E assim, é muito preocupante a gente ver o poder que esses estados estão tendo em relação ao futebol inglês, porque eles, ao invés da Premier League tomar atitudes para que a gente tenha esses estados cada vez tendo menos poder, né, dentro da Premier League, dentro do futebol, a gente vê o contrário, a gente vê a Arábia Saudita, o Emirados Árabes tendo cada vez mais espaço. A gente já vê aí que a Arábia Saudita vai ser a única candidata a ser sede da Copa de 2034, porque a FIFA está fazendo aí manobras para que a gente tenha 3 ou 4 sedes na Copa de 2030, para que não tenha mais candidato em 2034, e a gente tem aí, mais uma vez, a Arábia Saudita tendo esse poder, né, de sediar a Copa do Mundo. Então, assim, tá ficando nojento o futebol, tá ficando cada vez mais difícil de a gente acompanhar sem achar que tem alguma coisa aqui ou ali, porque a gente vê um tipo de decisão desse sendo tomada aí e, assim, nada é feito. E os próprios jogadores, né? Porque agora a gente vê direto pipocando escândalo de jogador que faz aposta em jogo que ele tá participando. Tonali agora suspenso, o Lucas Paquetá investigado, o Ivan Toney suspenso. Aqui no Brasileirão também teve um bocado de gente Paquetá, suspensa. Né? Você falou do Paquetá? Falei. Perdeu a transferência pro City, né? Por causa disso, por causa da investigação. Pelo visto, parece que não vai dar em nada, né? Ele vai voltar pra seleção, inclusive na próxima convocação. Mas aqui no Brasileirão foi um monte de gente, né, que foi junto. Casos. Eu não sei porque eu não acompanho aqui, mas tem um zagueiro do Santos, casos, né? E de Série A, né, o Eduardo Bauerman, tem vários casos. E nas divisões inferiores mais ainda. Tinha a suspeita do Djaka também no Arsenal, né? Pode não dizer que é só dos outros. Não deu nada também, mas... De fato.
Mas fica difícil, né? Porque a gente acompanha o futebol aqui, a gente torce, às vezes até se irrita com determinadas situações, com a derrota do time e tal, e a gente vê que no final das contas é tudo manipulado, fica difícil de acreditar em qualquer coisa. Mas vamos voltar a falar do jogo, né? Fazer o quê? No fim das contas, o jogo meio que se resume a essa decisão da arbitragem, né? Porque se não fosse por ela, o jogo teria sido completamente diferente. Inclusive, eu acho até que foi... Diga. Não, eu vou passar aqui só a escalação, que é uma coisa que a gente já faz, vai né? lá. De costume. O Arsenal foi para o campo com o Raya no gol mais uma vez. A gente vai falar sobre ele também, porque o gol teve toda essa questão da arbitragem, mas o Raya falha no gol. Ben White, Saliba, Gabriel e Tomiyasu, né, que foi titular aí no lugar do Zinchenko. Havertz, Rice e Jorginho. Saka, Martinelli e Nketiah aí, porque o Gabriel Jesus segue machucado. No meio-campo, a ausência do Odegaard, porque ele parece que sentiu alguma coisa, né? Inclusive, acho que foi de última hora, já foi lá em Newcastle que ele foi retirado do time. Tanto é porque o Arteta colocou 2 goleiros no banco. Então, o Ryan deve ter sido o jogador extra ali que ele levou para a viagem a Newcastle. Ele acabou ocupando essa vaga aí no banco de reservas, porque o Odegaard sentiu alguma coisa. Vou falar primeiro de atuações positivas, porque foram poucas. Assim, Saliba chovendo molhado, para mim, monstro sempre. Foi muito bem de novo. Achei que o Tomiyasu no primeiro tempo, principalmente, foi muito bem. Acho que no segundo ele caiu um pouco fisicamente, mas teve um bom primeiro tempo. Declan Rice, para mim, man of the match. Mesmo com a derrota, para mim ele é o melhor jogador em campo. E ele é o melhor jogador em campo todos os jogos. Dessa vez, mais uma vez, o cara que mais tenta, o cara que mais corre. Quando você não tem ninguém, dá no Declan Rice. É o cara que corre o tempo todo, é o cara que dá arrancada, assim, leva a bola de um lado do campo pro outro, cria oportunidade quando a gente tá meio travado, destrava o jogo, né, literalmente. E bem demais. A aptidão física que ele tem é assustadora. Falta talvez adicionar gols ao jogo dele. Se ele conseguir adicionar gols ao jogo dele, vai se tornar provavelmente o melhor jogador da Premier League, porque é um absurdo o que o Rice joga. Eu sei que adicionar gols é complicado porque ele não joga tão avançado assim, né? Talvez se ele jogasse na posição do Xhaka, a gente poderia até cobrar um pouco mais de gols dele, mas ele não pisa na área tanto quanto o Xhaka jogava, até porque ele joga numa posição diferente. E mesmo assim ele parece estar em todas as partes do campo. Ele só não tá em todas, porque não tem como, mas se fosse possível, nas que ele consegue, ele tá lá. E o Havertz, né? Ultimamente ele até tem feito a função do Xhaka, né? A gente vê, inclusive, de vez em quando ele chutando a gol. Pode ser até que deu uma cabeçada mesmo no segundo tempo, que quase fez o gol de cabeça. A gente vai falar dos lances daqui a pouco. O Havertz fez uma boa partida, né? Não fez uma partida, nossa, meu Deus, é o nosso novo craque, chegou para ser a solução. Não, mas a gente percebeu uma melhora do Havertz em relação aos últimos jogos, principalmente na questão de vontade. Eu achei que ele estava até com um pouco de vontade a mais do que o normal. Tem um lance no primeiro tempo que é polêmico. Eu achei que ele deveria ter sido expulso, o Thiago acha que não. Eu já vi outras pessoas falando que acham que não deveria ter sido expulso, mas assim, até para não falarem que eu não tô aqui só colocando o erro de arbitragem no lado do Newcastle, que foi muito mais, para mim o Havertz deveria ter sido expulso, porque ele chega atrasado, chega com muita força ali no carrinho que ele dá, não sei em quem foi o carrinho, você lembra? Não me lembro. Foi no Burnley, talvez? Não lembro, realmente. Mas é que ele não pega o jogador do Newcastle, né? Ele pega a bola. Ele pega a bola? Eu achei que ele pegou o jogador. Ele pegou também, né? Mas ele pegou a bola. Enfim, foi um lance ali que já deu pra ver que o Havertz estava numa vibe diferente, né? No último jogo ele já tava assim, dando carrinho pra recuperar a bola. A gente vê que ele teve uma mudança comportamental. Eu acho que talvez assim, já que não tá funcionando tanto na parte de bola, né? Talvez o Arteta falou, cara, pelo menos você tem que mostrar vontade, você tem que, sabe, ir ali pros challenges mesmo, porque o torcedor já tá pegando no pé. E ele tá realmente mais desperto nos últimos jogos. Dessa vez ele errou passes, mas foi porque ele tava tentando. E
E achei realmente uma boa partida, assim, do meio campo pra frente, eu acho que ele foi o cara que mais tentou, tirando o Declan Rice, claro, ele foi o cara que mais tentou ali, o trio de ataque não funcionou, mais uma vez, então achei que o Havertz foi bem nessa partida. Eu gostei da performance dele também. Agora, assim, o que eu achei um pouco decepcionante é que eu tinha comentado no jogo contra o Sheffield, né, da movimentação dele com o Saka, que ele ficava aberto e o Saka ia pro meio. A gente não viu isso contra o Newcastle. Aí a gente não sabe se por instrução, se por orientação ou se por falta de iniciativa do jogador. Isso a gente não tem como saber, mas achei um pouco decepcionante eles não tentarem isso, né? Porque contra a defesa boa, como é a do Newcastle, às vezes uma movimentação diferente dessa aí faz a diferença, né? Sim, com certeza. E agora, em relação às atuações negativas, claro, fica com o Raya, que tá inclusive aqui atrás, ó, que vocês estão vendo aqui. O Raya, a questão é a seguinte: o jogador do Newcastle, ele evita a saída da bola, foi o Willock, né? O Joe Willock, ele evitou a saída da bola. O Arsenal parou, achando que a bola tinha saído, que é uma coisa que você não deve fazer, você só deve parar de jogar quando o árbitro apita. Se o árbitro não apitou, segue o jogo até que o árbitro apite ou dê alguma sinalização. Então, a defesa do Arsenal parou inteira. O Willock teve 50 minutos ali para pensar no que fazer, se ele queria tocar para trás, se ele queria invadir a área, se ele queria cruzar. E aí ele, ali com espaço, faz o cruzamento, e o Raya, em vez de tentar ali dar um passe para trás para ter condições de conseguir interceptar o lance, ele deu um passo para frente, né? E aí ele acaba ficando atrás, assim, ele acaba ficando atrasado para poder pegar a bola. Ele é um goleiro baixo, tem 1,83 m, 5 centímetros mais baixo que o Ramsdale, e catou borboleta. A bola veio, ele não viu nada, quando foi botar o braço já tinha passado, e aí, enfim, não tinha mais o que fazer. O Joelinton, como vocês estão vendo aqui também, empurra não sei se dá para ver aqui, vou tirar a cabeça aqui, ó. Aí, ó, o Joelinton empurrando o Gabriel Magalhães claramente. Tá parecendo que ele vai afogar ele numa banheira. Exato, que dos 4 lances, a falta do Joelinton, essa não tem discussão, essa aqui é fato, foi falta e não tem o que a gente discutir mais. Vocês podem até ver aqui na imagem os braços do Joelinton em cima ali das costas do Gabriel. Depois do jogo, o João Castelo Branco entrevista os dois. O Gabriel fala que foi uma falta clara e o Joelinton dá uma resposta ali já rindo, falando que o Newcastle vem sendo prejudicado nos últimos jogos, então dessa vez ainda bem que o árbitro fez a marcação correta, que teve sim um contato, mas futebol é esporte de contato e isso é normal e não sei o que, assim, cínico, né? E então, em relação ao Raya, realmente ficou complicado. Eu vi muita gente criticando o Raya depois do gol. Teve gente até que esqueceu o fato da arbitragem e só focou no Raya, porque tá rolando realmente essa briga da torcida, mais da torcida do que dentro do time em relação a Raya e Ramsdale, que inclusive foi um texto na nossa revista do mês de outubro, escrito pelo Thiago. Tá muito bom, vale a pena vocês conferirem. Obrigado. Mas o Raya não tá se ajudando, né, Thiago? Porque todo jogo tem uma falha. É aquilo que eu disse, né? No finzinho do texto eu coloquei: se não for o Raya pra tirar o Ramsdale, vai ser outro goleiro. Porque claramente a diferença entre ele e o Ramsdale nessa parte de sair jogando é grande o suficiente pra gente. É grande demais pra gente ignorar, né? Então vai acabar acontecendo, mas tá ficando cada vez mais claro que não vai ser o Raya, né? Porque é claro que ele tem um bocado de tempo ainda na temporada pra ele ficar como pra ele se recuperar, né? E sei lá, se mostrar um grande goleiro e ficar como o goleiro principal do Arsenal realmente, mas ele tem errado muito e o torcedor fica frustrado, então acaba ficando cada vez mais improvável que seja ele o goleiro. Agora, a questão também é que assim, é bom que o Arsenal não contratou ele de fato, né? Ele tá emprestado. Sim. Então, pode simplesmente o Arsenal devolver ele pro Brentford e procurar outro jogador. Agora, que outro goleiro é esse também, né? Porque, assim, os goleiros que são muito bons com os pés e com as mãos ao mesmo tempo não são muitos. E, assim, a gente tinha o que disponível? O Onana, que foi pro United, que muita gente não gosta. Nossa. E... é o Garnacho que gosta muito dele, agora me lembrei daquilo, risado sozinho aqui.
não tem muitos goleiros assim com esse perfil, né? Então é complicado, mas eu acho que a gente vai acabar indo atrás de um outro goleiro, não sei quem é, mas assim, o Ramsdale como titular é bem provável, porque assim, a gente viu agora no meio da semana, tudo bem que é jogo de Copa da Liga, um jogo chato pra caramba, muito ruim assistir jogo de Copa da Liga. Eu admito que eu só vi o primeiro tempo, o segundo tempo eu só deixei ligado aqui. Eu só deixei ligado o segundo tempo, nem prestei atenção, mas assim, a diferença do Ramsdale pro Raya, você vê em qualquer jogo, não importa qual é o nível do jogo, você vê. A bola chega lá no Ramsdale, o adversário começa a pressionar ele dá o chutão pra frente. Muito pouca calma, e mesmo quando ele dá o passe, ele não acerta os passes tanto quanto o Raya, então assim, é absurda a diferença. Então acho que pra mim, na disputa dos dois, é basicamente isso aí, é o que eu escrevi lá, né? Se você quiser ler, o código tá aqui, tá aqui, pra você olhar quem tá só ouvindo, né, não entendeu porque que eu fiz isso. Eu tava apontando aqui pra tela que tem um código QR pra quem quiser entrar lá e olhar a revista pra ver o artigo completo, mas em resumo é isso, a diferença entre eles com os pés é grande, mas pode ser que o Raya, pela parte de goleiro tradicional, né, acabe não se firmando, porque ele é um goleiro mais baixo e tudo. Mas o Ramsdale realmente tá com os dias contados pra mim. Mas a gente vai continuar com o Ramsdale, né? E assim, esquecer os erros de arbitragem pra falar mal do Raya é demais também, né? Nem um extremo nem outro. Nem você ignorar o erro dele, só falar da arbitragem, nem esquecer a arbitragem e falar só dele, porque aí realmente foi um conjunto de coisas, um conjunto inacreditável, né? Tipo, erro do Arsenal, erro da arbitragem, erro pra tudo quanto é lado, e fica até inacreditável de você ver tanto erro junto assim na Premier League. É tudo errado naquele gol, né? Porque o Newcastle sai em contra-ataque, aí o Gabriel tem meio que a bola quase dominada e ele dá uma furada absurda. Sim. Aí a bola sobra pro Callum Wilson que chuta, ou pro Murphy, né? O Murphy, Acho que foi o Murphy. ele chuta a bola e aí ela vai lá na linha de fundo e, enfim, sai, não sai. Mas realmente deu tudo errado nesse lance do gol aí. O Arsenal falhou, mas claro que a falha principal foi aí da arbitragem. E a gente não sabe se foi falha ou se foi proposital. Já tinha tempo que o Gabriel não errava umas jogadas dessas assim, porque ele fazia dessas antigamente bastante até. Sim. Nossa, teve uma época que o Gabriel errava todo o jogo, né? A gente ficou pegando no pé dele e tal, depois ele melhorou bastante. Depois da Copa do Mundo ele volta muito bem. Sim. E de lá pra cá vinha numa sequência muito boa. Jorginho no meio campo, assim, é o que tem, né? Vai fazer o quê? Mas não é o ideal para um time que quer disputar o... não é o ideal para quem quer disputar o título. Então, o Jorginho ele vai entrar aqui na questão do Bruno Guimarães, que é a outra parte da arbitragem que a gente precisa falar, porque o Newcastle, desde o início do jogo, estava batendo nos jogadores do Arsenal deliberadamente assim, pode bater aí à vontade, a arbitragem estava, pode bater aí à vontade que não vou marcar nada não. Então, todos os lances praticamente tinham uma certa força exacerbada ali dos jogadores do Newcastle em relação ao do Arsenal. Tem um puxão no Gabriel que ele é quase engarguelado ali, o árbitro não dá nada. Sim. Que era um lance para ser revisado no VAR e não foi. Foi o Callum Wilson nessa jogada. Callum Wilson. E depois, não sei o que aconteceu. Eu não sei se o Bruno Guimarães está com algum problema pessoal com o Jorginho. Não sei se eles estão... Eu não sei se é aquele problema tipo do Gustavo Scarpa com o William Bigode, né? Porque só posso imaginar um negócio desse, porque assim, geralmente jogador brasileiro contra brasileiro tem a chegada forte, como foi o caso do Thiago Silva com o Gabriel Jesus no jogo contra o Chelsea, mas é aquela chegada que é leal, né? É do jogo, faz parte, o cara também não vai deixar passar. Sim. E o Bruno deu um outro brasileiro também, não lembro se foi no Magalhães ou se foi no Martinelli. Não, foi no Fábio Vieira, não foi? Pode ter sido. Um dos lances foi no Fábio Vieira já. Um dos lances foi no Fábio Vieira já pro final, que ele empurra o Fábio aqui também pelo pescoço. Mas os dois antes foram com o Jorginho. Primeiro ele dá eu não sei nem como chamar aquilo, porque não foi um soco, mas também não foi uma cotovelada, né? Foi com a parte do antebraço aqui. E aparentemente por isso que ele não foi expulso, porque a regra diz que ele teria sido expulso só se fosse uma cotovelada, mas é uma agressão. É uma agressão. O que ele fez foi uma agressão, isso é óbvio. Qualquer um que estava ali viu. E se você vê o lance de novo por outros ângulos, você vê que o Bruno Guimarães teve intenção total de fazer aquilo. Não foi um lance de jogo.
Então ele deveria ter sido expulso ali, deveria ter sido expulso no lance com o Fábio Vieira, e teve um outro lance com o Jorginho, que ele também chega eu acho que ele chega por baixo com um carrinho, se eu não me engano. Não sei se é no Jorginho, mas eu sei que ele chega num carrinho. Teve 2 lances com o Jorginho, então por isso que eu achei que eram 5 cartões, que foram mais de 3 lances. Porque ele dá um carrinho parecido com o do Havertz, inclusive. Enfim, como eu falei no início do podcast, ele deveria ter tomado 5 cartões amarelos e 3 vermelhos. Um jogador só. E ele foi tomar o cartão amarelo com 88 minutos de jogo. Então, é um absurdo. Eu confesso pra vocês que eu era fã do futebol do Bruno Guimarães, mas pra mim acabou. Não dá. Vou ter que ser clubista, velho, porque foi absurdo, assim. Ele passou uma imagem de um jogador que você não tem como gostar. Eu tava até vendo alguém comentando da questão disciplinar dele, que eu acho que ele já tá entrando na segunda sessão de cartões. Porque na Premier League você tem que tomar, na primeira metade da temporada, você tem que tomar. Não, era 10 cartões, né? 5. Na primeira metade era uma quantidade, na segunda era outra. Se era, na primeira metade eram 5 cartões, e na segunda eram 10, ou se é o contrário. Na primeira metade 10, na segunda metade 5. Enfim, eu não tô me lembrando de cabeça, eu só sei que parece que ele já tá na segunda contagem de suspensão. Eu vou até checar aqui. Não tô nem um pouco Porque surpreso. essa questão disciplinar dele realmente ele tem tomado muito cartão. Ficou muito claro agora. E parecia que ele tava com muita raiva no jogo, né? Não fazia muito sentido, não. E em relação à bola, não produziu praticamente nada. Ele dá uma finalização ali sem direção pro gol, fraco. Depois ele fez também um cruzamento na hora que foi bom ali, teve uma jogada, acho que foi aquele lance que o Gordon não consegue dominar, né? A bola bate no pé dele e sobra pro Raya, foi um cruzamento do Bruno Guimarães, mas fora isso, nada, sabe? Não produziu nada, então ele ficou marcado no jogo simplesmente por esses lances aí absurdos. Ele tomou 5 amarelos já na temporada em 11 jogos, né? Já tá suspenso. Ele perde o próximo, né? E em relação ao nosso ataque, achei o Saka de novo muito disperso, né? Desatento. Tem um lance ali no primeiro tempo que o Rice dá uma arrancada e aí ele toca para um lado, o Nketiah já tá correndo para o outro, mas o Arsenal consegue recuperar a bola, o Martinelli cruza e aí a bola sobe para o Saka e ele fica tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Até que o jogador do Newcastle vai e toma a bola dele. Então, muito disperso realmente o Saka no jogo. Não produziu praticamente nada ofensivamente de novo, né? Não é novidade nessa temporada. Só pra concluir aqui o que eu tava olhando, na temporada passada ele tomou 7 amarelos. E na anterior ele tomou 4, então ele sempre toma bastante cartão. Aumentando. O Saka, ele... Saka é aquela coisa, né? Ele tem esses momentos que ele... Tem várias partidas em que ele fica assim, meio ausente. Só que a questão é que ele é tão bom que do nada ele... uma bola, ele dá um cruzamento na cabeça de alguém, como foi no caso contra o Chelsea. Né? Uhum. Deu passe no pé do Trossard. Aí daqui a pouco ele, sei lá, corta pra dentro, chuta e faz um gol. Então é isso. Eu não lembro se eu comentei com você fora de gravação ou se foi em algum episódio, mas de qualquer forma eu me lembro de ter comentado que entre o Saka e o Martinelli, se você tá na dúvida de qual dos dois tirar no fim do jogo, é melhor tirar o Martinelli, porque o Saka tem dessas, assim, que ele tira do nada uma jogada e cria alguma coisa, mas essa jogada que você comentou ali de dentro da área foi realmente inexplicável, né? Ele demorou uma eternidade pra dominar a bola e no fim puxou pra trás uma lentidão. E falta de comunicação também, porque geralmente essa bola aí todo mundo avisa, né, quando tem ladrão. Sim. Parece que ninguém falou com ele, então, porque... Realmente ele perdeu a bola ali, podia ter chutado de primeira, tudo bem que caiu no pé direito, mas com certeza levaria muito mais perigo do que o que ele fez, né? Que foi parar e ficar pensando ali. O Martinelli também fez uma jogada aqui e ali, tem uma finalização dele no primeiro tempo, já no final, que ele finalizou fraco nas mãos do Pope, mas os dois ficaram o jogo inteiro, não foram substituídos, mas a gente vê que já ali para metade do segundo tempo eles morrem fisicamente, né? Porque o Arsenal meio que depende, principalmente quando não tem criatividade, quando a gente não tá criando muitas chances, a gente depende dos dois ali de fazer um milagre. E dessa vez não aconteceu.
Às vezes falta pra eles, né, essa coisa de você definir sozinho quando o time não tá ajudando. Mas eu acho que tem várias coisas na temporada do Arsenal que estão atrapalhando bastante a produtividade em geral do time. E agora a última novidade, como se já não bastasse a má fase do Odegaard, ele ainda se machucou. Então, ruim com ele, pior ainda sem ele. E aí já não bastava também que na meia esquerda não tinha nem o Havertz, nem o Fábio Vieira entregaram o suficiente. Aí a gente acaba que fica nessa situação de botar o Jorginho ali no meio com o Rice mais adiantado. E aí você perde o Gabriel Jesus, que contribui bastante para a criação do time. Então você vai somando tudo. Fica uma deficiência na criação, né, que é bastante considerável, né? E principalmente considerando que o Arsenal é um time ofensivo, que o Arsenal é um time que tenta fazer os gols, a diminuição na criatividade na temporada é preocupante. O Arsenal já tem feito menos gols do que a gente se acostumou. Esse jogo contra o Sheffield, que foi 4-0, foi o Arsenal fez 4 acho que também com o Bournemouth. Mas assim, não tá sendo comum isso, né? Tá sendo mais comum a gente ver um gol, dois Contra o Sheffield gols. foi 5, né? Foi. Teve o quinto no finzinho, na prorrogação. Ou prorrogação não, nos acréscimos. Nos acréscimos. Pois é, mas realmente nessa temporada o time tá, nessa parte de criatividade, tá um nível abaixo. Isso é um pouco preocupante pra temporada em longo prazo. E o Trossard, como a gente fala várias vezes, ele estava muito bem na pré-temporada, não rendeu o esperado até agora. O Fábio Vieira teve aquela sequência ali boa, né, no início da temporada, e aí machucou. Então, até isso não tá rolando pro Arsenal, né? Os jogadores que estão vindo do banco também não estão resolvendo. E a gente tá hoje basicamente dependendo do Rice, porque é o único que joga bem todos os jogos. O Zinchenko entrou no segundo tempo, mas não fez muita coisa. O Trossard também entrou, até tentou finalizar ali algumas vezes, mas também nada demais. Detalhe para que o Arteta tirou o Ben White de novo para colocar o Zinchenko, né? A gente tinha até falado sobre isso contra o Sheffield e ele repetiu isso novamente, deixando o Tomiyasu em campo, que tá ganhando cada vez mais. Não é uma boa temporada do White, né? Você vê que ofensivamente ele não tá contribuindo tanto quanto contribuía, defensivamente também não tá tão seguro quanto já esteve. Assim, é frustrante porque a gente viu o Arsenal ser construído pelo Arteta aí, esse time ser construído desde quando ele chegou, teve muitas dificuldades, até que veio aquela temporada que a gente perdeu a vaga na Champions, mas já era um Arsenal que jogava bola e que você via uma clara evolução. Vem a temporada passada que a gente joga muito bem, lidera o campeonato por boa parte, mas a gente sabia que o título não ia vir, porque não era nem nossa expectativa era classificar para a Champions. Então a gente falou, pô, tranquilo, a gente sabe que o Manchester City é um time pronto, que tem mais opções, que tem um treinador que já é muito vitorioso, então não foi surpresa a gente perder o título na temporada passada, excedeu as expectativas, eu diria, o Arsenal na temporada passada. Sim. E nessa, o time simplesmente, a expectativa era de que a gente brigasse pelo título mais uma vez e quem sabe até conquistá-lo. E o time simplesmente caiu de produção, porque não só por uma maneira diferente de jogar da temporada passada, mas também porque a questão individual, os jogadores não estão produzindo mesmo, né? Então a gente vê que o goleiro já foi trocado, então não é o mesmo da temporada passada. O White não tá jogando bem. O Zinchenko é essa questão física toda aí. A boa notícia é que o Tomiyasu melhorou em relação à temporada passada. Aí a gente perdeu o Xhaka, que estava jogando muito na temporada passada e está jogando muito pelo Leverkusen e fazia gols importantes. A gente está com o Havertz aí que não se adapta, jogou bem esse último jogo, tudo bem, está melhorando, mas ainda não está rendendo o esperado. E aí o Odegaard cai de produção, o Saka cai de produção, o Martinelli tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga bem. Gabriel Jesus não fica saudável, que já era a história da temporada passada também, e a gente tem que confiar no Nketiah, que é o próximo assunto aí do podcast, e a gente viu mais uma vez que o nível dele é Sheffield United. É complicado, assim, eu
eu tento, no máximo que eu consigo, não ficar criticando muito os jogadores do Arsenal, porque esse tipo de animosidade assim não ajuda ninguém. Eu acho que a gente tem que tentar sempre olhar o lado melhor dos jogadores do clube, mas ao mesmo tempo é nítido, acho que para qualquer um, a falta de um atacante, né, alto e forte, principalmente, isso aí, no caso é a minha opinião, né, que esse perfil de jogador faz uma falta absurda. E como eu já disse algumas vezes, né, a gente olha para o City, a gente tem que ver o City como um modelo, assim, não dá pra gente fugir disso. É o mesmo estilo do Arsenal, é o Arteta que trabalhou lá, então é o modelo pro Arsenal. E a gente viu a diferença que fez para eles quando eles realmente colocaram um jogador com esse perfil. Porque faz todo sentido você ter um jogador com esse perfil. E o Arsenal tanto não tem, quanto o Nketiah é uma versão inferior do Gabriel Jesus, né? Ele até se propõe a fazer coisas parecidas, mas eles não têm a mesma capacidade, e como ele se propõe mais a ser um atacante mais tradicional, só que ele não tem capacidade para ser esse jogador. Ele não é horrível, eu sei que a gente diverge nisso, porque eu não acho ele horrível, mas ao mesmo tempo eu concordo com você que claramente o nível dele é fazer gol contra o Sheffield, né? Inclusive eu tava falando pra você que eu imagino perfeitamente ele jogando no Crystal Palace, né? Eu acho que esse realmente é o nível que ele vai acabar chegando na carreira. Para mim, ele vai ser um jogador de Premier League, com certeza, mas para o Arsenal, claramente está abaixo. Mas, assim, a gente sabia que o Arsenal, com o dinheiro que tem, porque o Arsenal não tem dinheiro infinito, como é o caso do City ou do Chelsea, a gente sabia que não dava para o Arsenal resolver todos os problemas de uma vez só. Então, o Arsenal resolveu alguns dos problemas. Um dos problemas não foi gerado intencionalmente, que foi o problema do Xhaka sair, o Arsenal não tem um substituto adequado, mas isso foi porque é oportunidade de mercado, porque a gente também tem que entender isso. O Xhaka já tinha uma certa idade, o contrato acabando, fazia todo sentido o Arsenal vender ele, né? Acho que não tem do que Foi reclamar um disso. ótimo valor, né? Ah, foi, com certeza. Considerando o tempo de contrato que ele tinha, a idade dele, a produtividade dele em retrospecto, foi, foi a melhor venda possível, né? Foi assim, nível quando a gente vendeu o Iwobi para o Everton também, por Sim. 35 milhões de libras, eu acho. Então realmente não tem o que reclamar, tinha que vender. Agora o problema foi que a gente não conseguiu um substituto adequado. Mas assim, eu quero dizer que foi um problema que não foi exatamente um desejo do clube, né? Foi uma questão circunstancial. Mas enfim, tem alguns problemas que a gente não resolveu na janela e que precisam ser resolvidos. E um desses problemas é o atacante. É claro isso, assim como era claro que o Xhaka precisava receber um upgrade. O upgrade não veio, mas o atacante realmente falta. Falta um canhoto substituto para o Saka. A gente vê que claramente tem algumas coisas no elenco que faltam e isso aí só com o tempo mesmo. Ou o goleiro também é uma coisa que vai acabar tendo que ser resolvida depois, como a gente já discutiu nesse episódio. Mas só com o tempo, porque o Arsenal não tem o dinheiro que o City e o Chelsea tem. Em relação ao Nketiah, eu tava até falando com o Thiago aqui em off. Eu não diria nem que horrível é a palavra, porque eu acho realmente que aí é muito, muito pesado, mas assim, não tem condições, sabe, de estar ali. Esse eu acho que é o grande ponto, e o exemplo que eu trouxe para o Thiago em off foi o seguinte: o Nketiah ele joga num Arsenal hoje, que é um Arsenal que está encaixadinho, que tem um sistema, que tem um técnico bom, que tem jogadores de qualidade. Você imagina, e ele não está performando com regularidade, tem um jogo bom e 5 ruins. Se você pega o mesmo Nketiah e coloca ele para jogar nos Arsenals antigos lá, que a gente ficou acompanhando nesses últimos 10, 15 anos aí, sofrendo, como é que ia ser? Porque quando o jogador ele é colocado num time que funciona, a probabilidade dele jogar ok é maior porque o time vai funcionar e vai jogar para ele, então você não vai ver as deficiências dele serem tão expostas. Agora, se você coloca o cara num time ruim, aí que você vai ver as deficiências dele serem expostas. Eu até falei do Yaya Sanogo, que foi motivo de piada da torcida do Arsenal por muito tempo, e tivemos outros atacantes também que foram motivo de piada, como foi o Chamakh, Park Chu-young, tivemos vários aí que foram motivos de piada, mas é porque o Park também... nem chegou a jogar, né? Ele não chegou a jogar nenhum jogo? Se jogou foi Não Copa da lembro. Liga, alguma coisa assim. Eu acho que ele nem entrou em campo.
Mas, de fato, a gente teve vários atacantes aí que, no longo desses anos, que não tinham condições de estar no Arsenal, e a gente acabou transformando eles em meme, né, em piada, porque o time já não ajudava muito e eles estavam muito abaixo ainda. Então, eu acho que o Nketiah ele acaba sendo beneficiado pelo fato de que o Arsenal tem um time bom e disputa título, e por isso que ele é convocado para a seleção inglesa, por isso que a gente coloca ele aí como um possível titular de time de meio de tabela, sem muitas dúvidas, porque eu acho que essas deficiências dele acabam não sendo tão expostas, mas ainda assim elas são, como a gente viu nesse jogo agora contra o Newcastle. Ele corre para o lado errado, não consegue, quando a bola chega nele, ele não consegue criar uma jogada ou finalizar. Tipo assim, a partida dele nesse sábado foi nula, né? Ele não fez nada que funcionasse. E para um time que quer brigar pelo título, ter que depender de um cara desse, porque o atacante titular não consegue não consegue jogar, é muito difícil. É muito difícil. E se a gente perder o título lá na frente por 1, 2, 3, até 5 pontos, é porque a gente não tem jogador que, além de fazer gols, nos dá pontos. Porque o Haaland, ele não faz só gols pro Manchester City, ele dá pontos pro Manchester City, porque no dia que o Manchester City não funciona, ele vai lá e deixa o dele. E eu não quero aqui comparar o Nketiah com o Haaland, a gente não vai achar um outro Haaland no mercado, mas a gente pode achar jogadores que vão nos dar pontos. Até para acrescentar a discussão, porque assim, o seu argumento eu achei bem interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim, do time ajeitado, né, o Nketiah sendo encaixado num time de 10 anos atrás, realmente seria bem diferente a história. Mas até para acrescentar a discussão, né, eu até te devolvo, assim, se você acha que o Callum Wilson faria muita diferença se ele estivesse no Arsenal, porque eu acho que o Callum Wilson é um caso parecido, assim, também, o Newcastle tá ajeitadinho, ele tá jogando lá, mas ele também não é grande mas eu coisa. já achava ele mais um atacante mais competente no Bournemouth do que eu sempre achei o Nketiah. Talvez ele seja menos móvel, né? Não que o Nketiah seja móvel, mas eu particularmente sempre gostei do Callum Wilson, assim, talvez não para o nível Arsenal realmente, mas eu acho que se você colocar os dois aí no Newcastle, eu acho que o Callum Wilson faria melhor do que o Nketiah. Provavelmente. Agora a questão né, a gente sabe que provavelmente o Arsenal não vai ter dinheiro nessa janela para ir atrás de um atacante, então a não ser que o Arsenal vendesse alguém, a gente não vê também muita disponibilidade, muito jogador sobrando assim para vender, né? Eu acho que no máximo poderia vender o Partey ou o Jorginho, porque tem jogador demais na posição. O Jorginho a gente não vai tirar grana, né? Agora, depois do Arsenal, ele deve ir ou para a Arábia ou voltar para o Brasil. O Ou Partey até ainda ir para tem a algum Itália, dinheiro. né? Mas Mas o cara sempre se machuca. Quem que vai querer pagar 30, 40 milhões num jogador que só, nunca tá na Arábia disponível? Saudita, só se fosse, né? É. E aí, teve uns rumores do Arsenal ir atrás daquele volante do Corinthians, né? Como é que é o nome dele? Moscato ou alguma coisa parecida assim, o nome dele. Moscado. Acho que é Moscado. Bom jogador, eu gostei dos vídeos que eu vi. Nunca vi Mas ele nunca jogar, mais mas... falaram. Nunca mais falaram. Nunca mais Falaram falaram. bastante na janela, mas depois... Mas se o Arsenal resolvesse vender o Partey e ir atrás de um jogador mais jovem para o futuro, assim, até faria sentido. É que eu acho que acaba sendo caro, na verdade, contratar ele, né? Talvez nem valesse a pena a diferença, Agora, né? se a gente não nem disputar o título nessa temporada, tipo assim, se o Arsenal chegar faltando 5 jogos e não ter nem mais chance de conquistar o título, que eu acho que não vai acontecer, o perfil da próxima janela vai ter que ser de jogadores que chegam para decidir, né? Porque se o projeto é de voltar a conquistar título, você vai ter que trazer jogadores que decidem, não mais jogadores jovens que você vai ter que trabalhar pro futuro. Então... Eu acho que a Premier League, nessa temporada, acho que não dá. Eu acho que não vai dar, porque... Assim, o City não teve uma queda grande de produção, que a gente até imaginou que poderia ter, porque ia ter muitas mudanças, né? Inclusive porque na janela se falou que ia ter mais mudanças do que acabou tendo de verdade, né? Falaram de Walker saindo, Bernardo Silva, no fim eles ficaram, estão aí jogando bem, sendo titulares, então acabou que não teve essa diferença toda e eles não acrescentaram uma peça ou outra. Então, assim, o City não caiu de produção e provavelmente vai continuar forte até o fim do campeonato e pontos corridos, né? Eles são muito regulares. Então, assim, considerando todas as deficiências que a gente está falando aqui do Arsenal, né? Que
Tem jogadores que não estão na melhor fase, falta elenco em certos aspectos. Então, acho que considerando isso tudo, e também que agora o Arsenal vai ter que dividir a atenção com a Champions League, né? Então ainda tem a carga física extra, que a gente não sabe como é que esses jogadores vão lidar com isso, Sim. porque isso não foi uma realidade ainda. Tudo bem que o Arsenal pode ser eliminado nas oitavas de final logo da Champions League, né? E isso parar de ser um problema também. Mas eu acho que a Premier League vai acabar não sendo possível nessa temporada pelo andar da carruagem. Tudo bem que só são 11 rodadas, mas assim, é a projeção que dá pra fazer no momento. E aí talvez até focar na Champions League, porque na Champions League são 2 jogos, né? Quando chega no mata-mata, 2 jogos, você passa de fase e você, né, tudo pode acontecer. Como eu já comentei aqui, a Inter de Milão, fraquíssima, chegou na final da Champions League na temporada passada e quase foi campeã. Então, assim, é claro que dá para o Arsenal fazer isso também. Então, eu acho que essa temporada é mais para focar na Champions League, porque acho que manter a regularidade até o fim da temporada é muito improvável. Até agora foram muitos jogos já que o Arsenal vacilou. Tem muitos problemas que não parecem ter solução, assim, rápida. Então, acho que, pelo menos eu vejo assim, não sei você. Desculpa, galera, pelo pessimismo. Eu não queria estar aqui com 11 rodadas falando, fazendo esse tipo de comentário, né, com essa negatividade toda, mas é o que a gente está vendo, é o que a gente está passando no momento atual da temporada. A gente espera, claro, que as coisas melhorem, mas depois de uma derrota dessa, do jeito que foi também, desanima qualquer um, né, porque aí não dependeu nem dos erros do Arsenal, mas por erros de arbitragem que a gente não precisa mais tecer nenhum tipo de comentário. Mas é frustrante peraí realmente. Também, né? Não é a primeira vez que a gente tá reclamando de arbitragem. A gente não pode esquecer que contra o Chelsea o Kovacic era pra ter sido expulso também. Sim. Então esse é que é um problema, é recorrente. Né? E você vê que teve... E são só 11 rodadas, né? Sim. Teve o problema lá do jogo do Tottenham contra o Liverpool. E assim, e você vê a arbitragem errando contra os times que são rivais dos times da região de Manchester, né? Porque acho que todo mundo que acompanha sabe, né, que a porcentagem é praticamente a totalidade do quadro de arbitragem é da região de Manchester. Pois O que é uma coisa bizarríssima, porque na Inglaterra... Se fosse de Londres, daria pra entender, né? Exato. Que é a capital. A representatividade populacional de Londres é muito maior e assim, tem time grande em todas as outras partes do país. Como é que você não tem um monte de árbitro em Newcastle, que é uma cidade que tem o Newcastle, tem o Sunderland, né? Você tem Birmingham, que tem o Aston Villa, tem o Birmingham. Você tem várias cidades que têm tradição futebolística e você não tem representatividade na arbitragem. É todo mundo da região de Grande Manchester. E aí você vê erro contra o Liverpool, erro contra o Arsenal. É uma bizarrice. É triste. Na sequência aí da temporada, a gente tem o Sevilla pela Champions League, no dia 8, na quarta-feira. O jogo vai ser às 5 da tarde. Acho que é 5 da tarde agora com o fuso horário. Qual é o jogo? A gente tem que eu checo aqui? contra o Sevilla. Sevilla na quarta-feira. 5 da tarde. 5 da tarde, então. Depois, no sábado, a gente pega o Burnley em casa, jogo que a gente tem que matar aí, sem muita... Vai ser tipo o jogo do Sheffield, né? O jogo que o Nketiah provavelmente vai fazer aí 4, 5 gols. Depois a gente pega o Brentford fora no dia 25, só então vem a data FIFA, depois o jogo contra o Burnley, né? Então vamos ter essa pausa aí. Uma pausa, eu diria até que necessária, porque tentar... Muito bem-vinda. Dar uma chacoalhada aí nas coisas, sabe? Porque tá difícil, a gente precisa dar uma retomada, porque na outra data FIFA a gente vinha da vitória contra o Manchester United, mas depois dela não houve melhora, né? Nenhuma. Então, os jogos do Arsenal têm sido bem parecidos em relação à performance até agora na temporada. Vamos esperar que essa data FIFA aí dê uma animada aí nos ares, melhore a situação, mas antes disso, claro, vamos focar aí na Champions para bater o Sevilla e já encaminhar a nossa classificação e depois tentar vencer, golear aí o Burnley para aumentar o nosso saldo. O City venceu aí o Bournemouth por 6-1 no final de semana, então a gente não pode deixar o saldo abrir muito aí dos nossos adversários. E é isso, galera. Esse é o nosso episódio 15 aí do Fala Gunner. Mais uma vez agradecer a vocês pela participação de sempre, lembrar para vocês que já saiu a nossa edição número 4 da revista Fala Gunner, que é referente ao mês de outubro. Tem entrevista com o administrador da página Gunners Brasil, o Tomás Veríssimo. Tem também
uns textos lá da Arsenal Stats que estão muito legais. Tem um texto do Romário Miranda, que também aí ajuda a gente para fazer texto lá para nossa revista. Tem texto do Thiago. Então, tá muito legal essa edição da revista. A gente só pede que vocês compartilhem aí o máximo que vocês puderem com os outros Gunners que moram no Brasil. E lembrar para vocês também que esse é o nosso primeiro episódio com imagem, então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês curtiram esse formato com imagem aqui no YouTube. Nosso podcast vai estar disponível lá no Spotify também, para quem prefere só escutar. E é isso, né, Thiago? Acho que tá de bom tamanho. Sim. Considerando que o jogo foi resumido a um erro de arbitragem, a gente até que falou bastante sobre ele. Aproveitando o gancho aí sobre a transmissão, né? Eu até quero saber de vocês, se vocês preferem que eu deixe fixo aqui nós dois aparecendo ao mesmo tempo, ou porque eu tô cortando entre dependendo de quem tá falando, né? Uma pessoa em destaque, outra em destaque, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. Então, se vocês disserem que é melhor deixar logo o tempo inteiro os dois, ok, diminui até meu trabalho aqui de ficar cortando câmera. Acho que é melhor até. Vamos deixar o pessoal definir, né? Beleza, então é com vocês aí, vocês decidem, porque aí cada vez mais a gente vai tentando melhorar aqui o nosso conteúdo para vocês, beleza? Grande abraço a todos vocês, se inscreve aqui no canal. Parabéns ao Fluminense. Parabéns aos torcedores do Fluminense aí, os Gunners que torcem para o Fluminense, campeão da América. E também se inscrevam aqui no canal, porque a gente já está aí com quase 200 inscritos. Vamos aumentar esse número aí de inscritos Gunners aqui no nosso canal. Então compartilhem aí com a galera, beleza? Grande abraço e a gente se vê na próxima semana para falar da provável vitória contra o Burnley. Abraço!